E aí pessoal, tudo bem? O meu nome é Paulo Hatz, esse aqui é o Livraria em Casa. E o vídeo de hoje eu resolvi fazer uma coisa parecida, mas ao mesmo tempo um pouco diferente com a que eu normalmente faço. Normalmente eu faço aqui vídeos onde eu prometo fazer coisas. Hoje, na verdade, eu vou fazer vocês prometerem coisas. Então, meu objetivo aqui com esse vídeo é fazer com que você faça a sua lista aí de leituras pra concluir ainda esse ano, tá? Eu tentei fazer uma lista com um pouco de cada coisa. Mas eu gosto de ficção científica. Mas eu gosto de drama. Eu gosto de suspense. Tem pra todo mundo. Tem algumas coisas um pouco mais fáceis que vão facilitar a vida de vocês aí pra concluir essas leituras até o fim do ano. Tem alguns livros que eu não li, então também vão ser desafios pra mim também. Mas eu resolvi fazer, ao invés de fazer desafios de livros que eu vou ler até o final do ano, que eu sempre faço e que eu já fiz 1000 vezes e que eu já fiz já prometi um monte de coisa pra vocês, eu decidi compartilhar, entendeu? Esse momento, essa responsabilidade com vocês, é isso mesmo. Então, eu vou fazer aqui, tem algumas coisas nessa lista, vocês vão perceber por que eu coloquei nela. São dicas aqui, olha, isso aqui vai virar filme, série, isso aqui vai lançar. Então assim, vocês vão entender o que eu tô falando já já. Antes, por favor, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Me siga nas redes sociais que estão todas aqui na descrição e aparecendo na tela também. Não esqueça que meu podcast é toda quarta-feira. Toda quarta-feira nas plataformas de áudio, por favor, ouça o podcast, divulgue o podcast. E é isso, vamos começar. Eu vou começar com um livro que eu li esse ano, no começo do ano, foi o lançamento do ano. E ele tem uma facilidade pra vocês, mas eu vou dar outra facilidade mais pra frente também. Eu tô falando de Uma Segunda Chance, da Colleen Hoover. Esse livro foi lançado esse ano em janeiro nos Estados Unidos. E ele saiu pela Galera Record agora em junho, se eu não me engano. Junho ou julho, foi quando ele saiu aqui no Brasil, a edição em português. Esse é um dos livros que eu mais gostei da Colleen Hoover, eu já falei isso pra vocês. Embora eu não goste muito da capa brasileira, mas eu gosto muito do livro num geral. Eu li em inglês no começo do ano. Na verdade, eu não lembro se eu li ou se eu ouvi o audiobook. Mas eu tenho esse e-book. Eu acho que eu li, na verdade, acho que eu li e ouvi o audiobook ao mesmo tempo, eu não me lembro. Acho que foi um pouco dos dois. Mas eu tenho esse e-book no meu Kindle e porque ele tá disponível no Kindle Unlimited em inglês. Então, se você lê em inglês, você pode procurar por Reminders of Him no Kindle Unlimited, que você vai encontrar ele lá. E eu sempre falo isso para as pessoas, gente. Colleen Hoover é uma autora e ela tem um vocabulário não muito difícil, sabe? Para quem é intermediário no inglês, já consegue acompanhar a leitura. E aí, o que é legal de ter disponível no Kindle Unlimited é que você não vai ter que pagar por esse livro específico. Você vai ter a sua assinatura do Kindle Unlimited, que inclusive tem 30 dias gratuitos para você testar o serviço. E depois é R$19,90 por mês. Então você pode assinar agora para fazer o teste, baixar o Reminders of Him pro seu Kindle para você ler ou no seu aparelho do Kindle, ou no seu celular, ou no seu tablet. Não é obrigatório ter o aparelho do Kindle para você ler os e-books que você compra na Amazon e os e-books que você tem acesso pelo Kindle Unlimited. E aí você vai lá, pega o Reminders of Him e faz esse teste. Porque daí, às vezes você tá achando que é muito mais difícil do que é, entendeu? E aí você não gastou. Você fez um teste, experimentou, viu se o seu nível de inglês atende pra conseguir fazer essa leitura e ainda pegou um livro incrível que eu dei 5 estrelas, favoritei, uma das minhas leituras favoritas do ano. Eu gostei muito, muito desse livro. Ele conta a história de uma menina, ela tem um namorado e aí esse namorado sofre um acidente e essa menina ela é responsabilizada por esse acidente. E ela vai presa. E ela passa 5 anos na cadeia e morre, tá? Lembrar que ele morre. E aí quando ela vai pra cadeia, ela descobre que ela tá grávida dele. Logo que ela tem o bebê é tirado dela e ele é criado... essa criança é criada pelos pais do cara, do namorado, que morreu e ela foi responsabilizada pela morte. Então os pais do namorado odeiam ela. E aí esse livro ele vai contar a história dessa menina 5 anos depois, saindo da cadeia, querendo voltar a ter acesso à filha e voltar pra cidadezinha onde tudo aconteceu, mas todo mundo odeia ela nesse lugar, todo mundo responsabiliza ela pela morte desse garoto. Ele era um cara super amado, super querido por todo mundo e ela quer voltar a ver a filha, né? Ela até quer, primeiro que ela precisa voltar a ter uma vida, precisa voltar a ter emprego, né? Ter coisa toda, casa pra morar e tal. Ela não tem família e, além disso, ela quer voltar a conviver com essa filha, que é uma menina que já cresceu, já tá com 5 anos de idade, não sabe nem quem ela é, enfim. Então, assim, pela essa sinopse, gente, já dá pra ver que é um dramalhão. Ele tem romance, é um livro de romance, mas ele tem muito mais um drama familiar ali do que o romance. E é um livro que eu acho muito maduro, muito adulto mesmo, da Colleen Hoover. Acho que mostra muito o aprendizado que ela vem tendo, assim, ao longo dos anos, em como ela consegue construir essas histórias cada vez mais... não é que eu vou dizer que são diferentes, mas eu acho que a Colleen Hoover ela sempre tenta trazer no livro dela algum tópico que ela ainda não abordou, que ela abordou muito pouco em algum outro livro dela, e ela já tem muitos livros. Então eu adoro, acho muito bom, e eu acho que realmente ela tá cada vez melhor. Eu passo muito pano pra Colleen Hoover, né?
sempre sou essa pessoa. E aí, se você quiser ler no inglês, você consegue através do Kindle Unlimited, que eu vou deixar inclusive o link aqui na descrição do vídeo pra você entrar por esse link e fazer a sua assinatura, que é, lembrando, 30 dias gratuitamente, e depois é R$19,90, e também reforçando que não é obrigatório ter o Kindle, embora eu sempre indique que tenha, inclusive já começou a pré-venda do Kindle 11ª geração, vai substituir o 10ª geração, ou seja, vai ser a versão mais barata do Kindle, e ele vai ter uma tela melhor, enfim, tá tudo muito melhor, vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês conhecerem, entrar lá no site da Amazon, ver todos os detalhes, assinar. Vou dar mais uma dica de Kindle Unlimited agora. Esses próximos 2 livros eu não li ainda, mas eu pretendo ler por 2 razões diferentes, e eu quero muito ler já em breve. A primeira dica é de uma autora que eu acabei de fazer a primeira leitura dela, eu nunca tinha lido nada dela, que foi a Karen Slaughter. Tem um livro dela disponível no Kindle Unlimited que se chama Fissura. E quando eu falei do Flores Partidas aqui no canal, que foi meu primeiro livro dela, eu ouvi muita gente, eu recebi várias recomendações aqui nas redes sociais pra ler Fissura. E aí eu fiquei com muita vontade de ler. Ele é um livro que ele é publicado pela editora Record aqui no Brasil, foi publicado em 2016 aqui no Brasil também. Ele tá disponível lá, é um suspense, um thriller. E Karen Slaughter, gente, eu já aviso a vocês, é pesadinho, tá? Ela mete a mão na violência de verdade. Como eu já falei no Flores Partidas, é um livro que me deixou bem, assim, um pouco impressionado com as coisas que ela escreve, mas eu gostei muito da escrita dela, fiquei muito envolvido. Eu gosto desses thrillers mais pesados, então pra mim funcionou super. E eu fiquei com muita vontade de ler outro livro dela. Eu tenho Esposa Perfeita aqui na estante, mas eu ouvi o pessoal falando do Fissura. E aí eu fiquei assim, Boa Filha também é um outro livro que eu também ouvi a galera falando bem. Também tô com ele, porque eu também tenho ele aqui na estante. Mas o Fissura tá no Kindle Unlimited, e vocês sabem que eu prefiro ler sempre no Kindle, né? Então, eu acho que os outros livros eu não tenho no meu Kindle. Eu acho até que eu tenho o Boa Filha em inglês. Não, mentira, não tenho não. Boa Filha não tenho, eu acho. Eu vou procurar. Então, como eu prefiro sempre ler no Kindle, eu tô pensando em pegar o Fissura pra ler em breve. E também tem aquela parada, sabe? Tipo, a mulher chegou em casa, achou um cara, achou que o cara tivesse matado a filha dela. Pelo menos eu entendi que ela achou, né? Não sei se ela tinha certeza. E ela mata o cara, e aí, enfim, violências e coisas que você já sabe como é que é. E eu fiquei com muita vontade de ler, lendo a sinopse. Vou deixar também aqui na descrição desse vídeo o link pra vocês irem lá na página da Amazon ver mais detalhes do livro. É uma boa dica, inclusive, pra quem tá assinando aqui no Unlimited ou já é assinante. A outra dica, essa daqui, eu acho que eu não vou gostar. E eu sei que muitos de vocês já leram, mas eu pretendo ler pelo menos o primeiro livro eu acho que eu só vou conseguir ler o primeiro, de Estilhaça-me, da Tahereh Mafi. E esse livro é um livro icônico, muito famoso, essa série famosa e tal, de Estilhaça-me, que muita gente me pede pra ler, muita gente fala pra mim, Paulo, lê Estilhaça-me, faz vídeo. Então eu pretendo ler esse livro ainda esse ano, é uma das leituras que eu quero fazer muito em breve. Ele também tá disponível no Kindle Unlimited, então se você não leu Estilhaça-me ainda e quer ver o vídeo que eu vou fazer no futuro, onde eu vou dar todos os spoilers, porque eu gosto de contar como o livro é e tal, não sei o quê, então leia comigo, pega agora, tá lá no Kindle Unlimited, baixa pro seu Kindle, ou pro seu celular, ou pro seu tablet, e vamos ler junto. Eu sei que é uma ficção científica meio distópica, né, uma coisa jovem. Vocês sabem que não é muito a minha praia atualmente, eu não tenho lido tanta coisa jovem, mas é um livro muito famoso mesmo. Todo mundo fala muito dele e todo mundo me pede a minha opinião sobre esse livro. Então, se você quiser participar desse momento comigo, é a hora de você ler pra depois não ficar aquela coisa de eu não li ainda, então eu não vou poder ver o vídeo. Já tô avisando com uma antecedência, tá? Esse vídeo vem aí, talvez daqui 1 mês, talvez daqui 2, então vamos se apressar, porque até onde você Estilhaça-me não é um livro demorado de ler, não é um livro difícil, não é um livro longo, então a gente vai conseguir passar por isso juntos. Então eu recomendo que pegue agora pra ler comigo, tá? Uma leitura que eu vou falar que eu acho que muitos de vocês já leram, eu falei até nos stories sobre isso. Ele é um livro que foi lançado, se eu não me engano, foi no ano retrasado, mas ele ganhou o prêmio Jabuti do ano passado. Um livrão que eu já tava prometendo a ler há muito tempo, que é O Avesso da Pele, do Jefferson Tenório. Gente, eu tinha um pouco de medo de ler esse livro, porque quando eu peguei pra dar uma olhada aqui na escrita, ele é muito assim, praticamente cada capítulo, ele é um parágrafo só. Tá? É um parágrafo só em 10 páginas. E aí eu falei, gente, eu sei lá, deve ser um fluxo de consciência muito complicado de acompanhar e deve ser difícil de entender e eu devo ficar perdido e não sei, embora ele seja um livro fino, tá? Ele tem 190 páginas. E aí eu comecei e eu fiquei completamente apaixonado por esse livro. É uma leitura, assim, muito fluida, muito fluida. A primeira coisa que eu preciso dizer pra vocês é isso, porque tem gente que também tem esse medo com livro nacional ou com um livro que parece ser mais cabeça e tal.
tal. E aí fica nessa coisa de, eu vou empacar, eu vou ficar ali, não vou conseguir avançar, e aí eu vou entrar em ressaca literária. Gente, esse é um livro muito fluido, que eu sei que muitos de vocês já leram, então como eu gosto de avisar, não tô aqui querendo fingir que, nossa, Livraria em Casa Paulo Hatz descobriu esse livro agora. Eu já sei desse livro há muito tempo, eu sei que muita gente já leu, esse livro já ganhou prêmio, todo mundo sabe desse livro, mas agora eu tive a oportunidade de ler. Ele conta a história de um cara que perdeu o pai por uma violência policial. E esse livro, ele é contado, ele conta todo, contando pro pai. Então, tipo assim, como se fosse uma carta para o próprio pai, que morreu. E ele vai narrando meio que várias coisas e vai contando muito a vida desse pai, sabe? E aí você vai vendo, assim, um processo que é muito legal, que eu achei muito interessante, que esse pai dele que morre, ele é um pai preto, e ele morre por violência policial. E ele conta muito, o Jefferson, ele conta de uma maneira muito, assim, sensacional. Eu acho que eu nunca tinha tido acesso a uma história tão realista e tão bem contada de como é pra própria pessoa preta se descobrir preto. Eu acho que esse é o ponto crucial do livro. É quando o próprio personagem, ele começa a entender que ele tem alguma questão ali diferente, que não é uma parada da cabeça dele, que não é uma coisa apenas de cor de pele, mas que existem milhões de outras coisas que envolvem a vivência dele e que vão envolver a vivência dele pro futuro, pro resto da vida, e não só a dele, mas a da família dele, dos filhos dele. Além disso, tem um ponto muito legal nesse livro também, que é a relação entre pessoas de cores diferentes. Então, assim, você vê o pai dele se relacionando com uma mulher branca e como ele vai descobrindo a cor da pele dele, vai descobrindo tudo o que envolve a questão da cor da pele por causa dessa mulher, não por causa. Então, assim, gente, é uma quantidade de reflexões, assim, mas sem ser de uma forma difícil, pesada, complicada, inacessível. Não é, sabe? É muito realista. É muito realista, mas de uma maneira muito bem feita, muito criativa. E eu fiquei, cara, foda, sabe? Que incrível. Quando eu postei esse livro, o Jefferson até repostou no stories dele, que eu tava falando tal, como eu tava impressionado de como esse livro é muito tranquilo de ler. E eu até tenho outro pra falar aqui pra vocês, e aí eu queria que vocês lessem esse livro até o final do ano, porque vale a pena. Então, tipo, se você tá com medo, se você não sei, leia. Não, lê. Lê que vai fluir, lê que é muito bom. Óbvio, é pesado, é duro, é difícil, mas é muito importante, muito necessário. E aí, eu tenho um outro livro aqui, que não tenho aqui na minha mão, porque eu já li, tá na minha casa, e eu li há mais tempo, os livros que eu tô lendo, eu tô levando pra casa. É o Tudo é Rio, da Carla Madeira, que tem um vídeo dedicado aqui no canal. Esse livro foi comprado, os direitos pra ele virar filme, se eu não me engano, então vai vir aí em algum momento, acho que talvez ano que vem, provavelmente, então já é importante vocês lerem, porque depois vai vir aí o hype, todo mundo falando desse negócio, e aí você vai ficar, gente, eu não tava sabendo, eu não li, eu não lembrei, eu empurrei, eu fiquei empurrando e não li. E de novo, é um livro que é extremamente acessível, extremamente fácil de ler. A Carla Madeira, ela escreve de uma forma que eu gosto muito. Eu já li 2 livros dela, né? O Tudo é Rio e o Véspera. Eu acho que são os únicos 2 que ela tem publicado. O Véspera é de 2021. Também amo, poderia se encaixar nessa lista aqui também, mas eu quis escolher o que eu gostei mais, que é o Tudo é Rio. E esse livro é sensacional. E ele conta a história de um trio. É basicamente 3 personagens principais, um casal, um homem e uma mulher. Eles passam por uma situação péssima, tipo, acontece uma coisa muito ruim, que separa eles. E nesse momento da separação, o marido, ele acaba conhecendo uma outra mulher. E essa outra mulher, ela é uma prostituta desse lugar. Eles moram numa cidadezinha do interior, de algum lugar do Brasil que não é especificado. E aí você vai ver que, na verdade, a vida deles, ela se entrelaça não só por, nos separamos e aí esse cara conheceu essa mulher. Tem muito mais coisa, e as coisas vão pra frente, vão pra trás e dão volta e não sei o quê. E acho que mostra também muito a realidade de cidades do interior. E aí eu vejo muita gente falando assim, romantiza a prostituição, romantiza relacionamento abusivo. E eu sempre falo isso, aqui não tem nada romantizado. Existe uma diferença de romantizar e retratar. Eu gosto sempre de falar sobre isso. Romantizar é uma coisa, retratar é outra. Tem muita gente que reclama do final do livro, e eu gosto sempre de falar. A própria autora, ela fala isso no texto. É importante que a gente leia com atenção, né? Quando a gente lê o livro, é importante que a gente pegue esses detalhes, porque no final do livro ela fala umas coisas que são muito importantes pra você entender. Eu acho, se eu não me engano, no meu vídeo de Tudo é Rio, eu me aprofundo mais sobre esse final, então eu não vou falar aqui pra não estragar nada pra ninguém. Se você quiser já ler o livro, ou depois que você ler o livro, vai lá no meu vídeo de Tudo é Rio, pra você entender essa discussão mais aprofundada sobre o final e sobre essa parte de retratação e romantização, que eu acho que eu me aprofundo bem nesse vídeo. Mas ele é um livro, gente, assim, obra-prima pra mim, sabe? É o que eu sempre tava conversando com a Kabuki no outro dia,
que os livros nacionais, eles normalmente, principalmente esses livros nacionais contemporâneos, dessa galera, tipo Jefferson, tipo a Carla, tipo Itamar, Stênio, vários outros autores que estão publicando, Fernando Scheller, vários autores que estão publicando esses romances mais adultos, contemporâneos brasileiros, eles têm escrito livros assim, de 200 páginas, de 250, 150, 170. E aí, quando eu leio esses livros, eu fico impressionado com a capacidade do autor de escrever um livro tão profundo, tão legal, tão envolvente, com personagens tão bons e em tão poucas páginas. E eu fico pensando que é uma obra-prima porque, assim, deve ser muito difícil você contar uma história em poucas páginas. Talvez eu acho que as pessoas possam pensar assim, é preguiça, escreveu pouca página pra acabar logo, escrever o livro logo. E não é, cara. Eu acho que o mais difícil, talvez, de você escrever um livro seja editar ele, pra que ele não fique excessivamente longo, pra que ele não fique cansativo, pra que não tenha coisas desnecessárias e você consiga contar a sua história de uma maneira objetiva, interessante, profunda e ainda mais entendendo que às vezes você vai assustar o seu leitor, principalmente quando você tá falando de um público mais adulto, de um público que tem milhões de responsabilidades, que trabalha, que estuda, que tem às vezes 2 empregos e que faz um monte de coisa, que não sei o quê. Hoje em dia a gente realmente não tem muito tempo. Então, eu acho que para uma leitura, para uma literatura, para um adulto, ter um livro de um tamanho, que eu não vou dizer nem que é curto, mas assim, ter um livro de um tamanho desses, eu acho que é uma decisão até estrategicamente, comercialmente acertada. Porque o adulto brasileiro, meu filho, ele não tem tempo de fazer nada, quanto mais de ler. E aí você entrega um livro de 400 páginas pra esse cara ler, ele vai falar, não vou ler, não tem condição de ler isso aqui, né? Então, eu acho que é uma estratégia muito acertada, muito boa, e eu acho que assim, o autor, ele tem que ser foda pra conseguir escrever um livro bem escrito, com tudo que precisa e não necessariamente ser enorme, tá? É a minha opinião sobre isso, minha visão. Inclusive, abro pra discussão, comentem aqui embaixo se vocês concordam ou não. Eu não acho que tenha fórmula também, tá? Eu não acho que precise ter 200, 300, 400. Acho que cada história é uma história. E eu acho que se o autor consegue justificar a necessidade de ter 700, 800 mil páginas no livro dele, tá tudo bem. Mas eu admiro um autor que consegue me tocar mesmo sem precisar eu ficar lendo aquele livro por um mês inteiro, entendeu? Aí chega o momento da minha contradição, porque o próximo livro que eu boto na lista é Guerra da Papoula, um livro que eu li recentemente e que tem, vamos ver aqui, ele tem 500 e poucas páginas, e é um livro que no começo, pelo menos eu já falei isso pra mim, a minha experiência de leitura no começo foi mais lenta. Da metade pro final é tiro, porrada, bomba, confusão, morte, gritaria, e aí eu consegui ler muito rápido, mas no começo eu achei ele um pouco mais lento mesmo. E por mais que ele tenha 500 páginas, eu acho que pra mim também a experiência de leitura pareceu ser um livro maior do que ele é na verdade. Então eu gosto de deixar isso muito claro. Mas é um livro sensacional, perfeito, 5 estrelas, favoritado, uma das melhores leituras do ano também. Eu ainda não botei na minha cabeça qual foi a minha melhor leitura, é uma coisa que eu ainda vou pensar e repensar. E eu acho que com o tempo vai passando, a gente vai repensando muito essas coisas, e isso é importante, para que a gente pense assim, nossa, qual história que depois de 1 mês, 2 meses, 6 meses, ela ainda tá na minha cabeça. Ela ainda tá ali. Quando eu penso nesse livro, eu ainda sinto alguma coisa, um carinho por ele. E eu acho que isso é muito importante na hora de fazer essa lista, pra mim, por exemplo. Essa lista de final de ano, sabe? Então, pode mudar. Às vezes eu faço uma lista no meio do ano, ou às vezes eu falo pra vocês, esse aqui é meu livro preferido, meu livro favorito. Mas isso pode ir mudando ao longo dos meses, porque você vai encontrando outros livros, você vai repensando coisas, você vai esquecendo de coisas. Alguns livros, eles são mais passageiros na sua cabeça, e eu acho que os que ficam, não que necessariamente os que ficam são os perfeitos, mas às vezes os que ficam, eles, pra mim pelo menos, eu gosto deles em lugares assim, no meu ranking, eu gosto de botar eles em lugares mais altos, porque eu acho que é isso, me marcou e vai me marcar por mais tempo do que só 1 ano, sabe? Enfim, Guerra da Papoula eu acho que é um livro que tem esse elemento, mas vamos ver daqui 6 meses como é que vai estar. 6 meses não, né? Daqui falta pouco tempo pra acabar o mês. Eu esqueço que a gente não tá no meio do ano, a gente tá em setembro. Então daqui 4 meses, 3, 4 meses, como que ele vai estar ainda na minha cabeça, mas ele é um livro de fantasia. Embora ele é uma fantasia que tem aspectos de vida real, ele tem alguns embasamentos com guerras chinesas, enfim. Mas ele conta a história de uma menina que ela estuda pra passar pra uma escola super difícil. Ela é uma menina que não tem praticamente família, ela tem uma família adotiva, e eles cagam pra ela, e ela tem uma realidade muito ruim. E aí ela estuda, vai pra essa escola. Nessa escola, o sonho dela é entrar pro exército do lugar lá, desse continente, desse território. E aí, ao longo do tempo, ela vai percebendo que tem uma guerra se aproximando. Em paralelo, ela vai descobrindo poderes xamânicos. Ela começa a comer sementes de papoula e acessar esses poderes xamânicos, se conectar com deuses, e através dessa conexão, ela consegue trazer o poder do deus para
a vida real, né? Vida real, entre aspas, pro mundo, né? Pra vida mundana. E, obviamente, ela vai conhecer um monte de gente, ela vai aprender um monte de coisa, ela vai sofrer muito preconceito nessa escola. E depois, obviamente, em algum momento vai chegar a tal da guerra, né? Porque o livro chama Guerra da Papoula, porque vai chegar em algum momento a guerra e ela vai ter que começar a usar as coisas que ela aprendeu, inclusive os poderes que ela descobriu. E esse é um lugar que poderes, né, que essa coisa da fantasia, ele não é uma parada muito aceita. As pessoas não acreditam nisso, sabe? Ela vai descobrindo coisas, ela vai acessando coisas, mas ninguém entende aquilo 100%, ninguém acredita muito bem naquilo. É uma coisa meio, uma cultura meio morta, sabe? E as coisas vão se reacendendo aqui nessa guerra. Sério, que livro incrível. Violento pra cacete. Inclusive tem um alerta de gatilho logo no começo do livro, mas é importante vocês lerem esses gatilhos antes de lerem o livro. Mas assim, é muito bom. É violento, tem abuso contra a mulher, tem um monte de coisa, já saibam disso, tá? Mas é incrível. Um livro que eu coloquei aqui pra vocês é O Meu Policial, da Bethany Roberts. Esse livro aqui vai virar filme. O filme já tá aí pra sair e tal, com Harry Styles. Então daqui a pouco vai estar todo mundo falando desse filme. Inclusive vai sair pela Amazon. Então vai estar todo mundo falando desse filme. Então minha recomendação, já tô falando disso há um tempo. Leia esse livro. Eu li com os apoiadores, amei, achei incrível. Já falei pra muita gente que esse livro me lembrou muito Me Chame Pelo Seu Nome. Mas ele é um misto de Me Chame Pelo Seu Nome com livros do James Baldwin. Sabe? Tipo o Quarto de Giovanni. Porque ele se passa na Inglaterra dos anos 50, onde era ilegal ser gay. Na verdade, esse é um livro de triângulo amoroso, tá? E ele vai ser contado pelo ponto de vista de 3 pessoas. Uma menina que ela é muito tímida, muito retraída, e ela vai estudando pra ser professora, e ela se apaixona por um boyzinho, que é irmão de uma amiga dela, mas ela é muito apagadinha, muito. E esse cara é um gato, ele é popular, ele é bonito, etc. Ele vai pra guerra, ele volta da guerra e vai se tornar policial. Ela vai reencontrar ele depois de uns tempos, e eles vão começar a ter um flerte ali. Porém, esse policial, que vai ser o Harry Styles, ele vai conhecer um cara que trabalha numa galeria de arte. E esse cara, ele fica muito apaixonado pelo policial. E aí ele começa a convidar o policial pra, tipo, eu quero te pintar, eu quero te desenhar, eu quero usar a sua, tipo assim, fazer o seu retrato e tal, e expor você numa exposição. E é tudo mentira, o cara tá apaixonado mesmo por ele. E aí, com o tempo, vai se desenrolar um romance também entre esses dois. E aí vai virar um triângulo amoroso. E é sobre isso, tá? E esse livro é maravilhoso e fala muito sobre a questão da descoberta LGBT nessa época. Então a gente vai ter um policial, esse cara que ele tá descobrindo uma bissexualidade, a gente vai ter esse outro cara que é gay, a gente vai ter essa mulher que na verdade ela é hétero, mas ela é apaixonada por um cara. E aí esse cara, ele tá dividido entre os dois. Gente, é muito legal esse livro, é muito bom. Um outro que eu trouxe aqui pra vocês é um livro que eu ainda não li, mas que eu vou ler assim que sair. Então assim, a gente vai ler junto. Eu sei que muitos de vocês vão ler também. E é O Primeiro a Morrer no Final, do Adam Silveira. Esse é um lançamento que vai acontecer, acho que simultaneamente, pela Intrínseca aqui no Brasil, agora no começo de outubro. Então falta muito pouco. Tipo, você vai ver esse vídeo, já tá saindo esse livro. Se você não leu ainda, pode ler Os Dois Morrem no Final também. Eu acho, pelo que eu entendi, não vai ter necessidade de ler Os Dois Morrem no Final pra ler O Primeiro a Morrer no Final. O Primeiro a Morrer no Final, aparentemente, ele acontece antes dos Dois Morrem no Final, tá? Então é tipo assim, é um livro tipo um prequel, né? Um livro que vem antes dos Dois Morrem no Final. Porém, pra você estar nesse universo, eu recomendo fazer essa releitura ou fazer essa leitura se você ainda não fez. É um livro incrível. Os Dois Morrem no Final, pelo menos, é um livro incrível, que eu adoro. É uma ficção científica contemporânea que conta a história... eu não gosto muito de falar que é uma ficção científica, mas é. Ele conta a história de 2 meninos que vão se conhecer no último dia de vida deles. E, na verdade, nesse lugar aqui, nessa Nova York, existe um serviço que a humanidade conseguiu desenvolver, onde ela avisa pra pessoa quando ela vai morrer. Tipo, oi, tudo bom? 24 horas antes. Você recebe uma ligação, tipo assim, meia-noite, 1 da manhã, falando pra você, oi, tudo bem? Você vai morrer. Hoje. Ele não te diz como, nem o horário. Você só sabe que vai morrer. E aí, as pessoas entram num site, se elas quiserem. É um site, tipo assim, pra você conhecer alguém que tá passando pela mesma coisa que você, que vai morrer também. E aí você pode, tipo assim, passar um último dia com essa pessoa. E eles decidem passar o último dia juntos. Os 2 personagens dos Dois Morrem no Final. E eles vão morrer em algum momento, né? O nome do livro já diz. E aí, O Primeiro a Morrer no Final vai ser esse outro livro que tá saindo anos depois, porque Os Dois Morrem no Final saiu lá nos Estados Unidos em 2017. E esse livro bombou no TikTok há pouco tempo atrás. E aí, por causa dessa bombada no TikTok, o livro voltou pros primeiros lugares lá do New York Times. E aí, aquela coisa, né? O autor se animou pra escrever uma outra história dentro desse mesmo universo. E eu vou ler assim que sair, e eu sei que vocês também vão, então vamos ler todo mundo junto. Quer dizer, tem gente que não gosta, tá? Mas eu adoro Adam Silveira, meu amor. E
E ainda mais pensando que, assim, o Adam Silveira escreveu Os Dois Morrem no Final em 2017. A carreira dele como autor tinha acabado de começar. Agora a gente tá em 2022. Ele escreveu esse livro do ano passado pra cá. Então, assim, ele já deve ter evoluído muito na escrita, então acho que ele vai escrever esse livro melhor ainda. Se você tinha algum defeito no outro, esse eu acho que vai ser melhor. Quero acreditar. Estou torcendo por isso, hein, Adam? Vou pagar pra ver. Falando em lançamento, um livro que acabou de sair agora em setembro, que já tem um monte de gente lendo. Se você não leu ainda, por favor. Carrie Soto Está de Volta, da Taylor Jenkins Reid, Meu Amor da Minha Vida. Eu já li esse livro, né? Eu recebi de presente da editora bem antes dele sair até lá fora. Acho que foi 2 meses antes da publicação dele lá fora. Lá fora saiu em agosto, aqui saiu em setembro. E eu recebi esse livro em junho, se eu não me engano. Então eu já li, assim que eu recebi, eu li na mesma semana. Eu já falei pra vocês em outros vídeos, eu sou apaixonado por esse livro. Eu amei. Ele conta a história da Carrie Soto. Ela é uma tenista, famosona, e ela desistiu da carreira dela, ela se aposentou. Até que uma outra menina chega e quebra o recorde dela. E aí ela fala, bom, vou voltar. Tipo assim, sei lá, acho que 7 anos depois ela fala, vou voltar a jogar tênis pra conseguir reaver o meu recorde. E aí ela começa a praticar e treinar e tal, e começa a concorrer nos Grand Slams, sei lá como é que fala isso em português, né? E aí ela começa a participar de Wimbledon, de Grand Prix de não sei do que, de Roland Garros, esses que a gente conheceu da época do Guga. Ela começa a participar de tudo isso, e a gente vai acompanhar a vida dela. E ela é famosa, e ela é uma mulher muito obstinada, e ela tá mais velha, né? O corpo dela já não tem o mesmo preparo físico, nem que ela tinha e nem que essa menina que tirou o status dela tem. Então, assim, ela vai ter que se esforçar loucamente, e além de tudo tem um romancezinho, tem uma coisa familiar também, um drama familiar, porque é o pai dela que treina ela, então tem uma coisa ali também de família, e tem muito de universo do tênis. Eu gosto sempre de falar, porque pode ter gente que fala assim, nossa, tem muito tênis, né? Tem muito tênis. Mas eu gosto muito. A Taylor, ela constrói esses cenários, sabe? Quando ela fala de Daisy Jones, ela fala muito do cenário musical. Quando ela fala de Evelyn Hugo, ela fala muito do cenário Hollywood daquela época, dos anos 50, 60, 70 e tal. Quando ela falou de Malibu Renasce, ela também fala... o Malibu Renasce ele tem um pouco menos, mas ele também tem essa vida glamurosa de Hollywood, mas é um pouco menos do que os outros livros. Mas aí em Carrie Soto ela faz a mesma coisa. Então ela cria o cenário do tênis. Ela te explica o tênis, ela te explica como funcionam as premiações, como funcionam as partidas, como que funciona a pontuação do tênis. Tudo isso ela vai entrar em detalhes, muitos detalhes. Eu adoro, eu amo, eu acho que ela faz isso incrivelmente bem. Ela faz um trabalho de pesquisa genial, perfeito. Inclusive tem uma entrevista que eu fiz com ela que tá lá no canal da Companhia das Letras. Eu sou apaixonado, por favor, leiam esse livro. Falando em Taylor Jenkins Reid e falando em lançamento também, que eu falei recentemente agora de Meu Policial, tem Daisy Jones and the Six. Esse é um livro mais antigo, eu sei, mas eu quero relembrar, se você não leu ainda, porque sei que tem muita gente que não leu ainda. Galera, olha só, vai sair uma série, eu acho que é uma minissérie, pela Amazon Prime Video, agora, esse ano. E vai ser, eu acho, pelo menos, que vai ser muito boa. E eu acho que todo mundo vai falar dessa série. Eu acho que vai virar o assunto do momento. Então, se você não leu ainda, vamos lá, vamos ler, pra você poder ver, assistir a adaptação, e todo mundo vai comentar sobre isso. Óbvio, você não é obrigado a ler para ver a adaptação, você pode ver a adaptação sem ler. Mas a minha sugestão é você, como leitor, que está aqui no meu canal de literatura, leia o livro, porque o livro é muito bom, e eu acho que a série vai ser muito boa, e eu acho que todo mundo vai falar sobre isso. Enfim, Daisy Jones and the Six conta a história da Daisy Jones, se passa nos anos 70, 80, a Daisy Jones era uma menina jovem, cantora, que começa numa carreira de cantar e tal. Ela usa droga, ela bebe, ela faz um monte de coisa, enfim, naquela época, mas ela é uma gênia. E aí ela começa a ter um certo destaque cantando. Tem essa banda The Six, que são formada por 6 pessoas. Acho que é uma mulher e alguns homens. E aí eles começam a fazer muito sucesso também. E a gravadora decidiu unir os dois pra eles lançarem um álbum juntos e fazerem uma turnê juntos. E aí eles vão ser Daisy Jones and the Six naquele ano e naquele álbum. E, tipo assim, é um sucesso absurdo. Eles fazem um sucesso absurdo. Só que coisas acontecem, né? E depois eles se separam. Eles se separam, não se falam mais. E aí o livro, ele é como se fosse um documentário contando a história dos dois, né? Da Daisy Jones e da banda The Six. Desse momento de encontro e o que fez com que eles se separassem. Então são vários depoimentos. Todas as pessoas envolvidas, né? Tanto da banda quanto pessoas dos bastidores, familiares e tal. E a gente vai entendendo o que rolou pra que Daisy Jones and the Six tenham feito aquele álbum, aquela turnê, e depois eles tenham se separado e nunca mais eles foram vistos juntos. Gente, eu já falei da Taylor, né? Então é isso. É genial, incrível, maravilhoso. Eu sei que muitos de vocês já leram, já conhecem, já sabem o que eu tô falando, mas se não leu ainda, ficou a dica. Outro lançamento que eu não li, mas eu vou ler também assim que sair, e aí eu tô pensando em reler, é assim que acaba, porque vai sair, é assim que começa. Então eu tenho um plano, vai sair, se eu não me engano, em outubro. Vai sair no dia 18 de outubro, em português aqui pra gente ler. Então, eu acho que vai ser simultâneo também lá fora. Então assim, 18 de outubro, falta pouco, falta aí tipo um mês, menos de um mês já, vai sair. Então eu já estou aqui, eu mesmo desesperado, que eu preciso correr com a leitura do primeiro
primeiro livro pra poder fazer... eu quero fazer um vlogzinho de leitura do É Assim Que Acaba e relembrar, contar tudo o que acontece pra me preparar pro lançamento de É Assim Que Começa. Então, quando sair É Assim Que Começa, eu vou ler. Eu nem tô muito olhando sinopse, tá? De Assim Que Começa. Eu nem sei. Mas, enfim, É Assim Que Acaba conta a história de uma mulher que se apaixona por um cara. Ela é jovem, ela tem uma floricultura, por isso que tem flores na capa. Ela se apaixona por um cara que é rico, tal, e eles têm um relacionamento maravilhoso. E ela é engravida e ela tem um filho com ele. Só que tem coisas que começam a acontecer estranhas aí. Porque ele vai mostrando facetas dele que ela não tinha visto antes. E aí, ela e a gente como leitor, a gente também fica se perguntando, será que tem alguma coisa estranha acontecendo ou isso é normal? Será que a gente perdoaria o boy? Porque ele era tão bom, né, antes. Será que eu me coloquei muito no lugar dela e ficava, gente, e aí, o que eu faria? Então, assim, é muito legal. Eu acho que a Colleen Hoover, ela escreveu esse livro de uma forma... Eu gosto muito, mas eu li em 2016, se eu não me engano, que quando lançou. Então, assim, eu não lembro de quase nada mais. Por isso que eu vou reler. Também quero relembrar algumas polêmicas que esse livro envolve, que a galera reclama desse livro, tem alguns cancelamentos e tal. Então eu prefiro ler pra tirar minha conclusão. De novo, reler, na verdade, pra tirar minhas conclusões. E eu quero fazer esse vlog de leitura pra ser essa coisa bem... Uma discussão aos poucos, enquanto eu vou lendo, eu vou comentando, mas assim que sair, assim que começa, eu vou pegar pra ler. Então eu tenho um mês aí pra correr e fazer tudo isso. Meu Deus, já tô desesperado. E é isso. Essa foi a lista de livros que eu acho que é importante que você leia até o final do ano. Como eu já falei, alguns vão ganhar adaptações esse ano, outros devem ganhar adaptações no ano que vem, outros vão ser lançados por agora, ou já foram lançados, ou vão ser lançados, e vai ser aquele hype, aquele bafafá, aquele zum zum zum. Eu sei que tem gente que não gosta de ler livro no hype. Tá tudo bem também se você for essa pessoa, mas eu sei que a grande maioria das pessoas adoram hype. Vai ser um zum 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 na outra rede, na rede da dancinha, vai ser um zum zum aqui no Twitter, no YouTube, vai ser um zum zum em tudo quanto é lugar, nas redes sociais, no Twitter, vai ter discussão, vai ter gente cancelando, vai ter gente amando, vai ter gente odiando, vai ter gente... E todo mundo com muita expectativa, né? Isso é uma outra coisa importante. Todo mundo tem muita expectativa de um livro novo da Taylor. Todo mundo tem muita expectativa de um livro novo do Adam, principalmente depois dos dois morrem no final. Todo mundo tem muita expectativa do livro da Colleen Hoover, ainda mais sendo uma continuação do livro mais famoso e mais vendido dela. Então, assim, vão ter muitas tretas e polêmicas. Ainda tem Meu Policial, que vai sair o filme também. E algumas outras dicas de livros que eu li esse ano e amei e que eu acho que gostaria que você lesse até o final do ano pra gente, né, estar na mesma sintonia quando eu fizer meu vídeo de melhores do ano, beleza? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de assinar o Kindle Unlimited se vocês ainda não são assinantes. Vou deixar o link aqui na descrição, por favor, use o meu link, muito importante também. Não se esqueça que tem 30 dias gratuitamente que você não precisa ler no seu Kindle aparelho. Você pode ler no seu celular, ou no seu tablet, ou em todos. Eu às vezes esqueço o Kindle em casa, continuo a leitura no celular. É uma delícia, é maravilhoso, não é? Então é isso, gente. Dá um gostei nesse vídeo que me ajuda muito, se inscreve no canal, comenta aqui embaixo quais desses livros vocês estão mais ansiosos, quais vocês já leram, quais vocês querem ler, vão ler. Me diga se essa lista aí faz sentido pra vocês ou não. Me siga nas redes sociais, não esquece do podcast. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.